Passo agora para a retrospectiva, destaque para o setor social, assuntos que mais marcaram este 2023 já na sua reta final, nomeadamente a morte de militares na Ilha de Santiago, de recém-nascidos em São Vicente. Manifestações e greves são alguns marcos na reportagem da Edneia Barros. 2023 deixa várias marcas. A morte de 8 militares em abril, em decorrência do incêndio em Serra Malagueta, a morte dos recém-nascidos em São Vicente, regresso da dengue em Cabo Verde, dificuldades de agendamento de vistos para Portugal, abalos sísmicos na Ilha Brava e manifestações e greves. Vamos agora recordar de forma mais detalhada os marcos de 2023 a nível social. A morte dos recém-nascidos no Hospital Batista de Souza, em São Vicente, abalou o país. Foi confirmada em fevereiro pela então diretora de Serviço de Neonatologia. Cátia Costa indicou a prematuridade e malformações congénitas como causas da morte dos 5 bebés e mais tarde confirmou-se que eram 6 recém-nascidos. Estou falando de recém-nascidos que nasceram a meio da gravidez, com 5, 6 meses de gestação, 24, 27 semanas de idade gestacional, prematuros com 600 a 700 e pouco gramas de nascimento, e também temos um prematuro que foi a óbito com 1000 gramas. A prematuridade ainda no mundo todo é uma realidade e, infelizmente, em Cabo Verde, a causa da prematuridade tem sido o não acesso, ou seja, mães que optam por não seguir a gravidez. Um acontecimento que gerou revolta das mães. O assunto foi objeto de discussão pública e manifestações de repúdios, com apelos à investigação. O Ministério da Saúde instaurou um inquérito para apurar as possíveis causas das mortes dos recém-nascidos e os resultados foram conhecidos em junho. As conclusões da averiguação apontaram que os recém-nascidos prematuros e prematuros extremos poderão ter falecido por sepsis neonatal tardia, disse a coordenadora da Comissão de Inquérito, Yolanda Landim. Esta comissão conclui que a assistência pré-natal foi cumprida, a qualidade e a segurança da assistência durante o internamento, do ponto de vista técnico e humano das mães e dos recém-nascidos, foi razoavelmente satisfatória. São recém-nascidos prematuros e prematuros extremos que poderão ter falecido por sepsis neonatal tardia. Os resultados avançaram que não se detectaram erros nos procedimentos técnicos e protocolos clínicos no serviço de obstetrícia. Na sequência, o Presidente da República pediu à entidade reguladora independente a realização de um inquérito à morte dos bebés, mas o secretário de Estado para a Saúde, Ivandro Monteiro, assegurou que o inquérito respeitou todos os procedimentos e diligências necessárias para se inteirar de tais factos. Em 2023, o Governo apresentou a Estratégia Nacional para a Erradicação da Pobreza Extrema em Cabo Verde para o horizonte 2026. Dados do Cadastro Social Único demonstram que o grupo mais afetado pela pobreza extrema são crianças, cerca de 37%, e que a maioria das famílias em situação de pobreza extrema, cerca de 85%, é chefiada por mulheres. E estimativas apontam que a pobreza extrema afeta atualmente 13,1% da população cabo-verdiana, incluindo 12.184 agregados familiares e 63.355 pessoas. Incêndio em Serra Malagueta e acidente de viação que matou 8 militares também marcaram a atualidade social. Um civil também perdeu a vida no combate às chamas. O incêndio terá destruído quase 850 hectares de terreno rural e florestal, com suspeita de fogo posto. Em maio, foi apresentado um inquérito sobre as causas do acidente que vitimou os 8 militares. A investigação das Forças Armadas concluiu que o condutor terá perdido o controle do caminhão e entrado em pânico. O condutor, ao perder o controle da viatura e ter uma avaliação
errônea, na sequência de várias tentativas de alterar a marcha da viatura em que seguia, com a alavanca, partiu. Certamente terá entrado em pânico, que não conseguiu alterar a velocidade ou a marcha do veículo e decidiu, de forma deliberada, embater o caminhão na rocha para tentar pará-lo. Portanto, como fator contributivo, porque uma causa tem causas diretas e tem fatores contributivos. É claro que no fator contributivo nós dissemos que a falha no procedimento de mudança da marcha do veículo e a consequente perda do controle do mesmo após várias tentativas e que resultaram na quebra da parte superior da alavanca. O anúncio do aumento de fretes de viaturas São Vicente Santo Antão e Fogo Praia provocou uma onda de manifestação dos proprietários de transporte de carga, rebidantes, comerciantes e operadores turísticos. O Executivo decidiu suspender a tarifa de cargas, que deveria entrar em vigor a partir de 20 de abril e que estipulava um aumento na linha São Vicente-Santo Antão de 5 mil escudos para 15 mil escudos. Entretanto, uma nova política tarifária para transporte marítimo interilhas entrou em vigor em dezembro. Dificuldades no sistema de agendamento de vistos, assambarcamento e cobrança de agendamentos para Portugal gerou descontentamentos. Registrou-se manifestações em São Vicente e na cidade da Praia. Na ocasião, denunciaram que as agências de viagens privadas e alguns cidadãos estariam a cobrar 20 mil a 30 mil escudos para agendamento e de estarem a falsificar os documentos, dando agendamento falso às pessoas que, quando vão entregar, não passam nem da porta. As dificuldades de vaga para agendamento ainda persistem. As principais dificuldades para se fazer o agendamento no país, disse o embaixador de Portugal em Cabo Verde, Paulo Lourenço, são o aumento da procura de pedidos de visto e expedientes utilizados por terceiros para capturar vagas. Até agosto, 7.237 pedidos de vistos de longa duração foram registados, dos quais 6.635 foram emitidos. 3.297 foram de trabalho, conforme dados da Embaixada de Portugal em Cabo Verde. Onda de imigração, sobretudo de jovens, para Portugal provocou escassez de mão de obra em vários setores. Em agosto, época das águas, os camponeses se queixavam da falta de mão de obra para a faina agrícola de sequeiro. A escassez de mão de obra qualificada também foi relatada no setor da construção civil, assim como a falta de motoristas. O primeiro-ministro chegou a reconhecer a saída de jovens, no entanto, rejeitou o fenómeno da imigração em massa, admitindo que há jovens que procuram oportunidades em outros países. Em outubro, a morte do recruta Davidson da Silva Barros, natural da Ilha de Fogo, na sequência de uma marcha administrativa, abalou o país. A autópsia apontou como causa direta da morte do recruta edema agudo pulmonar e causas intermédias, falha no ventrículo esquerdo e miocardiopatia dilatada, tendo como causa básica a obesidade. No final de novembro foram apresentadas as conclusões do inquérito instaurado pelas Forças Armadas, que confirmaram as causas apontadas pelo relatório da autópsia. A investigação concluiu ainda que não houve qualquer nexo de causalidade entre a morte e a ocorrência de abusos ou maus tratos. Ainda em outubro, os professores realizaram uma manifestação nacional convocada por um grupo de professores com apoio de 2 sindicatos, Sindiprof e Ciprofis, exigindo aumento salarial e resolução das pendências. Detecção de casos de dengue, greve do pessoal de cabine da Best Fly e greve dos professores marcaram o mês de novembro. Em novembro, Cabo Verde voltou a registrar casos de dengue, alarmando a população com apelos ao saneamento do meio.
Foram realizadas campanhas de limpeza e pulverização em vários pontos do país. Contudo, a epidemia de dengue continuava a aumentar, sobretudo na cidade da Praia e na Ilha do Fogo. De referir que entre dezembro de 2016 a fevereiro de 2017, o país tinha registrado um surto de dengue com mais de 30 casos, conforme dados do Instituto Nacional de Saúde Pública. Já em 2009, Cabo Verde tinha sido fustigado pela epidemia da dengue, com registros de 21.383 casos suspeitos, com a evolução de 174 para febre hemorrágica e 6 óbitos. Ainda em novembro, o pessoal navegante de cabine da Best Fly Cabo Verde realizaram uma greve de 2 dias, exigindo o cumprimento dos direitos laborais, respeito e mais segurança técnica e mecânica nos voos da TICV. A secretária-geral da UNTC-CS apontou para uma adesão em torno dos 90%. Os trabalhadores pediram a intervenção do governo e da Agência da Aviação Civil no sentido de se fazer cumprir as leis da aeronáutica civil e os direitos laborais. Em reação à administração de Transportes Interilhas de Cabo Verde, companhia que opera os voos interilhas, lamentou que, apesar da abertura da empresa, não foi possível evitar a paralisação. Abalos sísmicos sentidos na Ilha Brava geraram preocupação no seio da população. Na sequência, o governo decretou situação de contingência no dia 22 de novembro. Em finais de outubro, também foi registrada a atividade sísmica na Ilha das Flores. Sismos com magnitude de 4 e 4,5 na escala de Richter, conforme INMG. A atividade sísmica causou prejuízos em habitações e levaram famílias a abandonar as moradias por questão de segurança. De salientar que intensas chuvas nas Ilhas do Fogo e Brava provocaram danos este ano. Na sequência, o governo declarou estado de calamidade nas duas ilhas em setembro e disponibilizou 150 mil contos para a reparação dos estragos. Em dezembro, a Operação Policial Internacional apreendeu 5.132 quilos de cocaína e deteve 4 espanhóis em Cabo Verde acusados de tráfico de droga. A cocaína apreendida na embarcação espanhola foi avaliada em mais de 330 milhões de euros em França, avançou em comunicado às autoridades francesas. Os espanhóis estavam nas imediações do Porto da Praia, para onde fugiram numa lancha, depois de terem sido perseguidos em alto mar pelas autoridades que os interceptaram com a droga. Os detidos foram ouvidos em tribunal na Praia e concordaram com a medida de extradição para a Espanha. Ainda em dezembro, por ocasião do Natal, registrou-se uma boa movimentação de pessoas aos espaços comerciais. Entretanto, conforme as vendedeiras, a boa movimentação não tem sido sinónimo de boa venda. A crise provocou reforma no cardápio natalino, disseram os entrevistados pela RCV, justificando que os preços dos produtos estão elevados. Constrangimentos que não impedem um bom convívio entre famílias e amigos, ressaltaram os entrevistados. Destaca também para várias atividades realizadas para celebrar o Natal dos idosos, crianças e pessoas com deficiência. E assim termina a Retrospectiva Social 2023 na RCV, com destaques para a morte de 8 militares em Serra Malagueta, morte dos recém-nascidos em São Vicente, registro de casos de dengue e manifestações e greves.